vereadores e demais pessoas que acompanham a nossa reunião. Solicito ao vereador secretário David Antônio Sanches, David Bala, proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente e quem acompanha mais uma reunião através das redes sociais. Peço o silêncio de todos para a gente dar início à ordem de chamada. É só uma informação aos nobres vereadores que, por favor, silêncio, eu peço silêncio a todos. Franquiano, só para informar para vocês que a reunião não está sendo transmitida ao vivo, mas, porém, logo após a reunião, o link será disponibilizado no site da Câmara e nas demais redes sociais. Qual o motivo, senhor presidente? Transparência, essa é a justificativa, para dar transparência. Nós tínhamos decidido que não ia fazer a transmissão ao vivo, porém, acatando ao conselho da nossa assessoria de imprensa, que logo após a reunião a gente deverá disponibilizar o link da reunião para que as pessoas possam assistir. Eu não entendi, mas tudo bem, respeito. Brás Paulo de Oliveira Júnior. Presente. David Bala, presente. Edmir Linda de Lima Avelar. Presente. Francisco Carlos Frechiani. Isaías Martins. João Batista Gonçalves. João Bosco de Castro Borges. Lázaro Borges. Beia Savassi. Maria Dalva da Mota Azevedo. Mauri Sérgio Rodrigues. Presente. Nivaldo Tavares. Presente. Otaviano Marques. Paulinho do Sintraspe. Tião Mariano. Vicente de Paula Souza. Presente. Walter Geraldo de Araújo. Presente. A número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária do 9º período do ano de 2020. Solicito à vereadora Edmê que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e pessoas presentes acompanhem. Boa tarde a todos. Então vamos rezar a oração do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Justificativa de ausência. Senhor presidente, senhores vereadores, diante da suspeita de ter contraído coronavírus Covid-19, comunico a vossas excelências que não poderei estar presente na reunião ordinária a ser realizada hoje. Informo ainda que estou tomando os cuidados necessários de acordo com a orientação médica e aguardando o resultado do exame previsto para o final da tarde de hoje. Peço a compreensão dos nobres colegas e coloco-me à disposição para prestar melhores esclarecimentos. Atenciosamente, vereador Sebastião de Souza de Almeida Tião Mariano. Ofício 278, Patos de Minas, 8 de setembro desse ano, a Sua Excelência Vicente de Paula Souza, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei números 354, 355/2020 para apreciação desta egrégia Casa Legislativa em regime de urgência,
quanto ao PL 355/2020. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. São essas as correspondências, presidente. É aquele do dinheiro lá que transferiu o recurso. Qual que é o número dele? O número dele? 2151. Está comigo. 51,56. E é PL mesmo? É projeto de lei. Convido o secretário municipal de Desenvolvimento Social, o senhor Eurípides Donizete Oliveira, para participar na fase de tribuna livre. O secretário irá prestar esclarecimentos acerca do processo da senhora Maria de Fátima Menezes e outras demandadas do município de Patos de Minas, atendendo ao requerimento 033/2020, de autoria do vereador Maurício Sérgio Rodrigues, Mauri das JL. Com a palavra, o autor do requerimento, Mauri. Senhor presidente, colegas vereadores, nosso plenário e os contribuintes da casa, meu boa tarde. Senhor presidente, o secretário, senhor Eurípides, até acho que ele já está a par da situação, porque faz 2 anos aí que eu fiz um requerimento, Vossa Senhoria. Eu gostaria que ele expôsse aí um pouco da situação para a gente aí, por favor, para a gente já ir dialogando. Com a palavra, o senhor secretário. Senhor presidente, mesa, senhores vereadores, os nossos cidadãos que estão aqui presentes. Sempre que a gente vem aqui é bom que a gente esclarece, né? E pelo menos tenta mostrar o que está sendo feito em cada uma das pastas que eventualmente são chamadas, né? Eu fico sempre muito feliz de ser convocado, porque é uma comunicação direta, não é isso? Novo vereador realmente tem tempo. Essa é uma situação que nós vamos ter que... o novo vereador Isaías tem feito um trabalho lá na Comissão de Saúde, porque nós temos que discutir algo que está acima disso. Obviamente, eu quero fazer uma pequena explanação, antes de entrar no caso da dona Maria de Fátima, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, como o vereador conhece, e é uma situação realmente dramática. Mas não é só a dona Maria de Fátima. Nós temos pelo menos mais umas 10 pessoas em situações muito parecidas. Então nós precisamos entender esse processo. O vereador Isaías tem trabalhado e sabe o tanto que é difícil a gente conseguir dar um passo, não é? Mas, de qualquer maneira, muitas vezes fica um jogo de empurra, né? Essa situação que tem que resolver a saúde, não, essa situação que tem que resolver é a assistência social, não, essa situação é uma outra área qualquer. Na verdade, nós somos uma prefeitura só, nós somos um único município. Obviamente que tem essa divisão, que é natural, que tem que ter, por uma questão de gestão, mas somos um único município. E, nesse sentido, o vereador Mauri me provocou a questão de uns 30, 40 dias, nesse caso especificamente. 2 anos. 2 anos, mas a provocação maior foi há uns 30 ou 40 dias. Vamos encontramos. Correto aí, já para a gente ir certinho, para não, às vezes nem a discussão não ter que contestá-los, viu, secretário? Vamos falar a coisa certinha, já faz 2 anos. Ok,
Tudo bem, 2 anos. Pois é. Eu acho que Vamos falar. Isso é relevante, né? Porque realmente é uma situação que nós precisamos trabalhar. Mas o que a gente tem feito aqui, nessa questão, é que Patos de Minas, até hoje, não tem uma instituição de longa permanência para idosos, que cuida de idosos que precisam de tratamento de saúde. Nós não temos. A Casa das Meninas faz um trabalho com senhoras, o Lar Vicentino faz um trabalho com senhores, mas especificamente nós não temos. Esse é o desafio, é a construção de uma unidade, não é? Que possa abrigar essas pessoas, né? A isso nós temos uma divisão que, quando essa pessoa ela precisa do cuidado médico, nós chamamos de residência terapêutica. A residência terapêutica, pela natureza da descrição, da especificação dela na lei, cuida exatamente dessas situações. E quem está mais próximo disso é médico, é enfermeiro, né? É o que nós estamos discutindo lá numa comissão montada pela Comissão da Saúde, num grupo, né? Num comitê. E existe a residência inclusiva, que é um local onde uma pessoa que não tem recurso nenhum, por exemplo, para ir para um lar vicentino ou uma situação semelhante, ele é acolhido ali, numa residência inclusiva. Ele não precisa do tratamento médico, do acompanhamento, ele consegue sobreviver por si. Ele toma banho, ele come. A residência terapêutica, o cidadão ou cidadã que lá está, precisa desse acompanhamento médico. Esse é o nosso desafio, e confesso que ele é difícil da gente atingir, uma vez que o entendimento disso, nós estamos trabalhando fortemente junto com o secretário municipal de saúde, para que nós possamos, né, sendo, como eu disse, uma prefeitura só, nos posicionar. Porque quando eu tenho uma pessoa em situação que ela tem a necessidade desse atendimento de saúde, a família dela também precisa do atendimento social. Então, não dá para dizer que assistência social é responsável até aqui, daqui começa a saúde, daqui começam... Não dá para dizer isso. De qualquer maneira, os recursos, eles são posicionados dessa maneira, não é? O financiamento, o cofinanciamento, ele é dessa maneira, ele vem para ações específicas. Ok, eu gostei de ter feito digamos, esse preâmbulo, para que a gente possa ter pelo menos esse contexto feito. Vamos agora ao caso da Dona Maria, que é o que nos trouxe aqui. É uma situação onde nós estivemos com ela por pelo menos umas 5, 6 vezes. A Dona Maria de Fátima, de fato, ela não responde por si, não é? Ela hoje está com uma sobrinha, não é? A Dona Maria de Fátima, ela tem uma renda, tá certo? Então ela não é uma pessoa totalmente desvalida, mas ela precisa dessa tutela, ela precisa de ter o acompanhamento. E o que nós apuramos de tudo isso é de que realmente ela precisa ser institucionalizada. Então é uma situação que vem se prolongando, né? Como ela, nós temos pelo menos mais uns 9 casos que nós precisamos resolver. E o caso dela nós fizemos da seguinte maneira: ainda que a gente não tenha instituição com um tratamento específico que possa fazer isso, nós conversamos muito com a Casa das Meninas. A irmã Valdete, ela aceitou cuidar da Dona Maria. Seu secretário, eu gostaria de interromper Vossa Senhoria. Pois não, vereador. Porque é o seguinte, o requerimento dessa senhora, até gostaria de ressaltar aqui, cumprimentar, o filho dela está aqui, o senhor do Reis, está presente aí. É o seguinte, seu secretário, eu entrei com um processo, um pedido, foi para Vossa Senhoria, que é o seguinte: a vaga para essa senhora eu já tinha conseguido. Era só um laudo da assistência social que necessitava para que o Ministério Público intervesse pela idade dessa senhora, porque ela parece 43 anos, não comporta idade, então ela precisava desse laudo para ser interditada, para o Ministério Público fornecer esse laudo. Aí o que acontece? A vaga da interdição dessa senhora já tinha conseguido ela, como eu passei para o senhor. Vossa Senhoria sabia perfeitamente que essa senhora já tinha a vaga dela, que foi explicada. Foi através do senhor Hernani e do senhor Eliakim.
Tá? Então, foi uma coisa, o senhor vai até me desculpar, o senhor está faltando muito com a verdade nessa parte, porque é o seguinte, o senhor disse aí, o senhor jogou ela no meio de 10 pessoas, coitada dessas 10 pessoas, porque já tem 2 anos que eu precisei de uma resposta para falar com Vossa Senhoria, e o senhor nem uma posição no meu gabinete, um telefonema, nem atender telefone, o senhor não atende. E como o senhor já disse que a Comissão de Saúde não tem questionamento nenhum sobre a Comissão de Saúde dessa casa aqui, muito competente, trabalha bem através do seu presidente Isaías, o qual eu iniciei esse pedido, eu era presidente da Comissão de Saúde, o senhor não me respondeu. Agora, o que eu falo é o seguinte, não vamos encher linguiça, não, vamos falar o assunto certinho aqui, porque o senhor foi convocado aqui só para falar sobre este assunto. Eu não quero saber de 9, 10 casos, só esse caso, senhor presidente. Isso aqui eu estou indignado com Vossa Senhoria. Inclusive, eu não sei qual cargo que o senhor Zé Ricardo é abaixo do senhor lá, diretor, não é isso? O próprio Zé Ricardo, eu questionei com ele várias vezes, ele falou assim, eu já conversei várias vezes com o Eurípides, eu não sei o que dá na cabeça dele, sabe? E eu dou um modo de pensar, que eu acho que deve dar na cabeça do senhor, uma cabeça de bagre, porque não pode uma situação dessa, eu estou indignado com essa situação, sabe, senhor presidente? Quero nem saber de voto, de eleição, o senhor já está também no final da reta, igual eu já estou aqui, nós está prestes da população ficar livre de nós dois. Só porque eu digo lá, está em frente aquele cidadão lá, o senhor do Reis. Quer ver quanto que é o salário do senhor secretário? O salário de um secretário é R$ 8.345. Pois é, o meu de vereador é R$10.000. O daquele senhor lá é um salário mínimo. Tá? Ele tem o salário, ele tem um filho lá que já requer cuidados especiais. Até desculpa, do Reis, faz pondo coisa da sua vida aqui. Mas porque eu estou indignado, esse cidadão nem coragem de pôr minha cara na porta dele para ir lá pedir voto, eu não tenho, secretário, por causa de Vossa Senhoria. Tá? Eu estou bem indignado, a situação ficou até ruim, o senhor está lamentando, falando que tem muita satisfação de vir aqui, eu não tive satisfação de convocar o senhor, não. E eu quero uma resposta desse caso, que eu quero para dar para esse cidadão, e outra coisa, se necessitar, eu vou convocar a Vossa Senhoria de novo, o senhor pode continuar. Ok, eu agradeço essa parte seu na pergunta. Vamos então nos ater ao que Vossa Senhoria, Vossa Excelência... O que o senhor vai fazer e o que não vai fazer, só isso. O que nós vamos fazer... Eu já gastei muito telefonema com o senhor e viagem lá na assistência social, viu, secretário? Ok, então, vereador. O que nós vamos fazer é exatamente isso que eu acabei de falar, de uma forma bem objetiva. Nós estamos colocando 2 servidores lá na Casa das Meninas, para que eles façam o cuidado dessa senhora e ela fique, então, institucionalizada. Essa é a resposta. Correto, senhor presidente. Então, como eu já disse, passei para as 2 partes. Se o senhor quiser até dispensar o seu secretário, se mais alguém tiver alguma pergunta, eu não tenho, não. Algum outro vereador gostaria de usar da palavra para questionar o secretário Eurípides quanto ao assunto? Com a palavra, vereador Isaías. Senhor presidente, demais vereadores, plenária, membros dessa casa, Douglas, secretário, uma ótima tarde a todas. Bom, eu só quero, às vezes, complementar alguma coisa que o Eurípides disse, na questão das nossas reuniões, da vereadora Dalva, a respeito das residências terapêuticas, e também na questão dessas pessoas que não têm para onde ir. Nós tivemos um caso recente na UVA também, né, de um senhor que eu não me recordo o nome, o senhor Pedro, né, que ele ficou 40 dias... 40 dias. Que ele estava de alta e não tinha quem receber o seu Pedro. Nós tentamos, os familiares não tinham, tentamos com as casas de apoio, que são as vilas, as casas de repouso, nenhuma da região poderia receber, né, devido à pandemia. Então, é um assunto sério, complexo mesmo, que demanda não só da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas aí nós reunimos com a saúde, mas como disse o secretário, a prefeitura é uma só, o dinheiro é um só, o município é um só. Então, e como disse o vereador Mauri também, não é só dessa gestão. Esse é um problema que se arrasta há tantos anos e que ninguém, eu não sei por que não tomou uma atitude antes, ou porque não sei. O que eu questionei aqui na última reunião, que
Aí também agora não poderia, o Estado tem um projeto que eu me esqueci, PARCAR, algo assim, são 3 letrinhas, que é sobre essas residências, mas que não poderia agora também estar implantando por ser devido ao período eleitoral. Aí o que nos assusta, que eu comentei na reunião, que há tanto tempo isso é necessário, ninguém se pensou nisso, e que agora também, bem disse o vereador Maurito, estamos todos chegando numa reta final. A minha preocupação, que eu falei com a Roane, será se os vindouros irão se preocupar com isso? Irá dar continuidade a isso? Porque o que me chamou a atenção também, quando presidente da Comissão da Saúde, que chegou agora, foi que, nesse momento, nós tínhamos as pessoas que têm problema mental, que não têm lugar para ir, que requer de um lugar especial, e essas outras pessoas que não têm quem cuide, que não têm problema mental, mas precisa também de um lugar para ficar, né? E que agora está andando em consonância à Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, que não tem jeito de andar separados. Mas o nosso medo mesmo, a nossa preocupação, é que estamos mesmo no fim. Espero eu que, né, quem estiver aqui no ano vindouro, de 2021, possa dar continuidade a isso, não esquecer disso, e se tiver alguma coisa que o secretário possa fazer para deixar isso amarrado para o ano que vem, independente de quem esteja lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como na Secretaria de Saúde, que Vossa Excelência faça. Deixa isso lá, para que o próximo secretário não esqueça desse assunto, que é seríssimo e de extrema necessidade. Vou falar. Presidente. Eu corroboro com as palavras do vereador Isaías. É uma situação, e de novo, por mais que possa parecer que a gente esteja simplesmente justificando, mas é uma realidade, é uma situação que vem de muito tempo. Eu tenho que dizer que algumas decisões foram equivocadas no município quando se fez a adesão a alguns editais em outros tempos, não é? Nós podíamos ter optado por situações mais próximas de solução para isso, mas aí também é que nem o vereador comentou, e com razão, que ele tem razão no que ele está falando. Então, não adianta a gente ficar justificando, o fato é que nós precisamos disso. Algumas coisas nós estamos tentando deixar como legado. Uma delas é um PL que vai ser... Na verdade, nós já combinamos aqui que nós vamos fazer algumas alterações nesse PL. O vereador Chico Franqueni já me adiantou. Mas não só ele. Nós temos mais algumas coisas para serem feitas. E aí, a Câmara Municipal é fundamental nesse aspecto. Quando a gente faz adesão ao SUAS, vocês me desculpem, mas é só mais um minutinho. Quando a gente faz adesão ao SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que é o irmão do SUS, talvez um irmão um pouco mais novo, mas ainda com menos recursos, mas que está tentando criar uma estrutura, é preciso que a gente reformule a lei da assistência social como um todo. A lei da assistência social no nosso município é quase que um arremedo, ela tem 2 páginas. Não é? Então é importante que a gente discuta essa lei, essa é uma das coisas que nós já deixamos pronto, e eu acho que está próximo do que o vereador Isaías está pedindo, porque ela é mais abrangente. Essa lei, esse projeto de lei que nós estamos propondo aqui, ele já é um pouco extenso. Até o vereador Francisco falou, olha, não dá para a gente ver isso aqui com essa urgência toda. Nós queremos que realmente ele tenha essa urgência, porque ele vai regular algumas coisas que estão mais prementes. Mas vamos fazer a coisa de forma adequada. E a lei da assistência social, ela começa a garantir algumas coisas. Eu vou colocar uma aqui que é polêmica, mas é importante colocar. A primeira delas é a seguinte, nós precisamos de que, ao aprovar a lei da assistência social, nós definimos que os cargos de primeiro e segundo escalão, que é prerrogativa do seu prefeito, continue sendo prerrogativa dele, não tem o menor problema, desde que se coloque técnicos. Nosso problema é que muitas vezes as coisas não evoluem porque não tem técnico, né? A gente entende toda a necessidade que é a composição, mas, de qualquer maneira, há esse objetivo. A saúde hoje já tem essa garantia, como a educação já tem essa garantia. Pode não ser os melhores, mas são técnicos e que estão ali compreendendo a legislação para fazer a coisa andar. Então, essa é a nossa proposta dentro da lei da assistência social. Exatamente. Que na verdade, é o primeiro e segundo escalão.
que são aqueles que vão tomar as decisões e que precisam ter lucidez. Né? Então, o conhecimento, né, porque simplesmente ser secretário não significa sentar na cadeira. Tem que conhecer, tem que saber como é que é a legislação, por onde anda. Então, assim, de qualquer maneira, o vereador Mauri, eu não saio daqui frustrado, vereador. Eu acho que o senhor está fazendo o seu papel. Né? Realmente é uma situação difícil, eu não saio frustrado daqui. Eu saio com responsabilidade aumentada de cumprir o que vai ficar nessa ata da reunião. Né? E Deus queira que eu consiga fazer isso para que a família do nosso amigo lá, o nosso cidadão, não sofra mais do que o tempo que já sofreu. Agradeço. Com a palavra o vereador Cabo Batista. Boa tarde, companheiros vereadores, pessoal que estão nos acompanhando aqui. Boa tarde, senhor secretário. É o seguinte, eu vou, referente àquele caso da senhora, do próximo ao Caíque ali, como que está aquela situação? Porque, eu não vou citar nome, o senhor sabe qual que é, não precisa. Aquele senhorzinho lá, eu creio que do jeito que ele vai cobrando do senhor, ele cobra mais de mim. E ontem mesmo ele me ligou e, como o senhor estava de férias, não sabia se eu tinha voltado, eu questionei que eu ia verificar com o senhor hoje para me dar retorno. Olha, aquele caso específico, só para colocar rapidamente, nós temos em hipótese alguns casos de síndrome de Diógenes, que são aquelas pessoas que acumulam. Né? Esse é um caso que já vem também de algum tempo. A equipe da dengue vai lá, faz a limpeza, mas daí 3, 4 meses volta aquela situação. Então nós fizemos com a equipe do CREAS um relatório mais completo daquela situação. Estivemos com o doutor Taufik e ele determinou a interdição daquela senhora com a internação. Então isso a gente já está correndo, eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Inclusive eu tive com o vereador e eu até pedi ajuda. Falei, olha, nós precisamos de uma ajuda, não é? Para poder fazer isso. Nós não temos poder de interdição lá na secretaria. Nós fazemos um relatório técnico de uma situação e oferecemos ao promotor, que depois vai oferecer isso ao juiz, se ele achar que deve fazê-lo. Nesse caso específico, nós somos muito contundentes. É uma situação uma pessoa naquela condição, e o problema é que aquilo extravasa e os vizinhos todos sofrem com aquilo. Né? Esse senhor que o vereador está aludindo ali, é uma pessoa que já nos procurou algumas vezes. Né? Então, assim, a situação dela caminhou bem. Tenho a impressão que não vai ser um caso como a da Dona Maria, que a gente consegue fazer a interdição e a institucionalização de forma coercitiva. Ela não quer, mas o promotor ofereceu isso para o juiz. Eu ainda não recebi a resposta, mas tenho certeza que deverá acontecer isso. E ela vai ser, então, institucionalizada para que receba tratamento. Né? Ok? Não, eu acho que tem que receber tratamento mesmo, porque me parece que de outra vez que tomou decisão lá, houve intervenção até da polícia, né? Mas não adianta ir lá e tirar ela e depois limpar e deixar ela voltar para lá. E o problema é que esse prazo já está alongando também, né? Já tem vários meses já, né? Mas se o senhor falou que vai tomar uma decisão, é igual o Mauri falou, eu espero que até o final do nosso pleito aqui resolva, porque a população lá está revoltada e com razão, porque ele sofre ela, sofre quem está ali em volta ali. Eu estive lá pessoalmente, é uma situação muito ruim, realmente. Na verdade, essa decisão já foi tomada, então agora é fazer executar, sob pena de multa, aquela questão toda, quando você não cumpre uma determinação judicial. Então, aquele caso, eu tenho a impressão que nos próximos dias a gente vai ter uma solução. Né? Certo. Vai ser dessa maneira, ela vai ser levada de forma compulsória para uma entidade e vai receber o tratamento. Agora, provavelmente, ela vai retornar. Né? Aí é importante um acompanhamento lá de alguém da família, para que ela não volte, porque a síndrome de Diógenes, ela não é uma coisa que você cura. Ela volta se você não tiver acompanhamento. Tá. Mas, de qualquer maneira, nesse momento está encaminhado. E esse local que vocês já procuraram para saber aonde que vai levar ela, ou como já teve a determinação? Como é uma situação onde vai ser de forma coercitiva, aqui em Patos nós não temos nenhuma unidade de acolhimento. Nós temos a unidade que nós estamos olhando em São Gotardo. O secretário de Desenvolvimento Social e de Saúde de São Gotardo já disse a possibilidade de recebê-la, então ela deverá ir para São Gotardo. Ótimo, que bom. Vamos continuar cobrando aí. Obrigado, senhor. Okay. Eurípides, nós agradecemos a presença
e os esclarecimentos prestados quanto ao requerimento do vereador. Ok, estou sempre à disposição. Acho que faz parte da transparência estarmos aqui. Sempre que for necessário, ainda que seja um assunto mais espinhoso, a gente tem que estar aqui para responder, nós não podemos fugir da resposta. Uma boa tarde, eu agradeço a todos. Proposições sem discussão. Solicito à CLJR que devolva os projetos de lei analisados na reunião do dia 9 de setembro para discussão e votação. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Francisco Carlos. Senhor presidente, devolvo o projeto de lei 5153, que na verdade a relatora é a minha dileta amiga Maria Dalva da Mota Azevedo, mas como no início da reunião ela não estava aqui, eu tomei a liberdade de devolver. Senhor presidente, nós estamos diante de uma situação aqui no projeto 5155, que dispõe sobre novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. É um projeto que as pessoas que lidam na área de ação social já vêm discutindo há muito com o Executivo e elaborando propostas, e isso sempre cozinhando de gaveta em gaveta, até que o Executivo resolve, então, mandar, depois do projeto elaborado, com as pessoas, como eu disse, integrantes dos diversos conselhos ligados à política de criança e adolescente do nosso município, e ainda o Executivo, antes de enviar à Câmara, desfigurou o projeto. Desfigurou no sentido de tirar dele a obrigação e estabelecer uma faculdade, onde dizia que o município destinará recursos para a implementação de políticas e programas. No parágrafo 1º do artigo 2º do projeto, o prefeito colocou que o município poderá destinar recursos. Então, na reunião de terça-feira, nós tivemos aqui a presença de 2 representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nos relataram essa situação. Analisamos o projeto juntamente com a comissão e outros vereadores que estavam aqui, e a comissão oferece algumas emendas. Toda emenda no sentido de criar obrigação para o município e não dar a ele uma faculdade, ou seja, a Constituição, quando impõe isso ao poder público, não impõe como uma faculdade, dizendo que o poder público poderá cuidar da criança e do adolescente. O poder público deverá. Então, nós colocamos de forma impositiva, até porque lei que dá opção à pessoa de cumprir ou não, não é uma lei, Então, a lei ficou imperativa da maneira que os conselheiros nos sugeriram e a comissão acatou, não só a comissão, mas os vereadores estavam aqui, a Dalva estava, quem mais estava, não me lembro mais, Mas o fato é que, e uma dos defeitos que nós analisamos na lei e nos deparamos, ele está presente aí no artigo 44, que diz que ficam criados 5 cargos de conselheiro tutelar e 5 cargos de conselheiro tutelar suplente, com mandato para 4 anos, e que pagamento mediante subsídio, que, na verdade, é remuneração de ente, de agente público. Além disso, cria inúmeros direitos, como irredutibilidade, cobertura previdenciária, repouso, licença maternidade, paternidade, enfim. Todos direitos que realmente devem ter os conselheiros e que até já tinham sido instituídos por outras leis. E nós nos deparamos com a lei orgânica do município, também nosso regimento interno, quando diz que a criação de cargo ou de direitos, ou de funções, ela deve se dar através de lei complementar. Nós fizemos essa consideração na terça-feira, procuramos fazer a emenda, mas essa é uma emenda que não nos cabe. Então, hoje já conversei com o Douglas mais cedo e pedi que ele entrasse em contato com a Procuradoria para enviar ao menos um ofício para a Câmara, dizendo que está corrigindo e que nós podemos votar a lei como lei complementar, e ele enviar essa correção, para que nós não perdêssemos tempo com isso, até porque, como diz o secretário e todos os envolvidos nessa questão, esse projeto está há muitos anos esperando. Então, para que isso voltasse para o Executivo, nós ficamos até em dúvida se esse cargo seria na estrutura da administração, mas de toda sorte está criando direitos trabalhistas e para não ter qualquer dúvida na frente. É uma lei que ficou bem elaborada, até porque ela compila todas as leis, o Bosquim, que trata desse assunto,
E no final, aí, no último artigo, no artigo 69, ela revoga 9 dispositivos de lei, né? Ou seja, 9 leis. Muito mais fácil de tratar, muito mais fácil de lidar, compilando todas as leis numa só. E eu fico até com pesar de não votar a lei. Mas, segundo o próprio Baltazar, provavelmente terá uma reunião extraordinária, né? E nós gostaríamos de pedir aqui ao representante do Executivo, doutor Douglas, que solicitasse isso à Procuradoria, né, que enviasse. A lei já foi analisada pela comissão, a lei está pronta e madura para ser votada, e é simplesmente isso, a correção da primeira e da última folha, né? Até porque o protocolo aqui é diferente, as situações são diferentes, então, mas é com pesar que nós não votamos a lei hoje. Por isso ela vai ficar retida na CLJR para ser votada na próxima reunião, caso o prefeito inclua na convocação da reunião extraordinária, evidentemente. Então, eu solicito ao representante do Executivo, porque informações eu tenho, é que vai chegar um projeto nessa casa com pedido de urgência. E já estou programando para que aconteça uma extraordinária na semana que vem. E que esse projeto, né, seja feitas as correções e que volte com pedido de urgência para que a gente possa também votar ele na semana que vem na reunião extraordinária. Tudo bem, eu peço desculpa aí aos representantes dos conselhos, mas eu acho que para que nós possamos fazer uma coisa bem feita e com solidez, é melhor esperar mais uma semana, né? Sinto muito. Tá, obrigado pela compreensão. Ô, vereador, e não seria interessante que o Executivo... Não, esse aí provavelmente tem que ser as emendas mesmo, né? Não poderia vir corrigido. Não. Pela ordem. Com a palavra, vereador Isaías. Eu devolvo o projeto de lei de autoria 802 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a adoção de princípios, critérios, definições e diretrizes federais para fins de atos públicos de liberação e de classificação de atividades econômicas de baixo risco. Vereador Isaías, esse projeto eu retive ele na reunião passada, porque eu tinha algumas dúvidas, mas em reunião com o jurídico dessa casa, achamos por bem não modificar nada e manter o que veio do Executivo. Ótimo, é um excelente projeto. O projeto de lei 5156 de 2020, também de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a suplementação de crédito por remanejamento entre entidades da outras providências. É um projeto super importante, né, o presidente, que a mesa diretora devolveu ao Executivo 2,5 milhões, e dentro desses 2,5 milhões, praticamente quase 2 milhões serão gastos com a saúde. Né? Nós ficamos muito felizes que quando, na devolução lá, a mesa diretora estava, a Comissão de Saúde também pôde ir lá, porque havíamos recebido em nosso gabinete a vereadora Dalva, o vereador Cabo Batista, os representantes da UPA e também da Secretaria de Saúde pedindo mais dinheiro para o CISALP. E nós nos prontificamos em conversar com o prefeito, e o prefeito sinalizou que iria destinar um montante de mais 400 mil para o CISALP, que é de suma importância para desafogar a fila tanto da Secretaria de Saúde, bem como poder aliviar mais rápido os procedimentos de maior necessidade da UPA. Então, ficamos muito felizes com isso. Todos esses projetos aqui com parecer favorável, senhor presidente. Presidente. Com a palavra, vereador Otaviano. Projeto de lei 5154, 2020, vereador David Antônio Santos, David Bala, altera o artigo 9º da lei 7.818 de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas do município de Patos de Minas. Esse projeto, senhor presidente, ele está colocando normas, né, nesse transporte e como será escrito no carro, não é isso, David? Então, um projeto que está a comparecer favorável, o relator dele é o presidente, doutor Francisco. Senhor presidente, eu posso usar a palavra só um minutinho? Pois não, vereador. Eu gostaria, sim, porque eu estou com um projeto aqui, também de minha autoria, 5153, denomina Geni Francisca da Silva, atual praça localizada na 431,
setor 49 do bairro Alto Limoeiro. Gostaria de explicar aos companheiros que lá é um pedacinho, um círculo muito pequenininho, e lá mora um senhor e essa é a esposa dele. E ele pediu há mais tempo para colocar o nome na praça, e ele vai cuidar da praça. Então, peço a todos aí que podem votar, que será um benefício para o bairro, igual aquele lá, que está recebendo muito benefício e tudo. E com mais uma pracinha pequena, mas vai ser bonita. Em discussão e votação do projeto de turno único 51-53. De autoria do vereador Otaviano Marques, que denomina Geni Francisca da Silva a praça localizada na quadra 31, setor 49, do bairro Alto do Limoeiro. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Votação de projeto de lei complementar 802, primeiro turno. Do Executivo Municipal, que dispõe sobre a adoção de princípios, critérios, definições, de diretrizes federais para fins de atos públicos, de liberação e de classificação de atividades econômicas de baixo risco. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Projeto de lei 51-54. De autoria do vereador David Bala, que altera o artigo 9º da lei número 7.818 de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado, privado, individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Patos. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Senhor presidente, pois não, eu gostaria de pedir a quebra de intertícios legais para esse projeto para o segundo turno também. Exatamente. Tendo em vista que alguns motoristas estão sofrendo pressão da fiscalização. Também vou pedir quebra. Projeto de lei 51-56. De autoria do Executivo Municipal, que autoriza a suplementação de crédito por remanejamento entre entidades e da outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Isaías. Meu voto, é claro que é favorável. Eu já gostaria de pedir também a quebra de intertícios para que nós possamos votá-lo em turno 1. Obrigado. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Requeiro a dispensa dos intertícios legais para votação em segundo turno, ainda hoje, dos projetos aprovados em primeiro turno. E pergunto a todos se concordam com o requerimento. Senhores vereadores, todos concordam? Em discussão e votação dos projetos em segundo turno. Projeto de lei 802. A autoria do Executivo, que dispõe sobre a adoção de princípios, critérios, definições e diretrizes federais para fins de atos públicos de liberação e de classificação de atividades econômicas de baixo risco. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Esse aqui é o projeto só de adequação da lei federal, né? Isso. Perfeito, obrigado. Aprovado por 15 votos. Projeto de lei 51-54. De minha autoria, que altera o artigo 9º da Lei 7.818 de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Patos de Minas. Senhor presidente. Pois não, vereador Paulo. Gostaria que o autor do projeto desse uma explanada para nós, por favor, David. Com a palavra, vereador. Pelo seguinte, é claro que a gente faz tudo embasado no que chega ao nosso gabinete, né? E o senhor, como participou muito das reuniões, tanto com proprietários de aplicativos, como com motoristas, e a gente fez aquela lei que foi aprovada e algumas coisas a gente vem mexendo, né, e se adequando quando a gente recebe essa demanda. E uma das demandas que eu recebi no meu gabinete, por alguns motoristas, de que, na verdade, essa lei ela foi feita para que cada um tivesse a sua liberdade de trabalhar em qualquer um dos aplicativos que fosse da sua escolha.
E na lei que nós aprovamos, reza ela, que eu estou alterando agora, de que o motorista tem que colocar o adesivo, né, da empresa, como por exemplo, Tio Patinhas, Rota Pop, Rota 99 e vice-versa. Só que como é que o motorista, ele está lá com a logomarca adesivada do carro dele de uma plataforma, ele obviamente não pode ser impedido de trabalhar em nenhuma outra, né? Ele vai buscar um passageiro através de outra plataforma e o carro dele estando adesivado de outro. Como é que ele vai pegar o veículo dele e adesivar 3, 4 plataformas? Então, né, em conversa com alguns, estudando também, juntamente com o jurídico, a gente pesquisou em outras cidades, outros municípios, que tem o selo, que tem o adesivo universal, o adesivo padrão, que é, eu até trouxe um modelo aqui, que ele é simples, né? Vai ser pago pelo motorista para não gerar custo ao município, que é o transporte de aplicativo com o brasão do município de Patos de Minas. Adesivo de custo barato, fácil, e assim faz valer a lei que nós aprovamos nessa casa, de que o motorista escolhesse qual plataforma ele gostaria de trabalhar. Simples. O Tio Patinhas, por exemplo, que você citou aí, Claro. tem muitos motoristas que estão adesivado fixo. Ele vai simplesmente pregar esse adesivo aí e vai continuar com o adesivo Tio Patinhas, mas podendo rodar para outra plataforma. Tranquilo. Não vai É dar do jeito que ele quiser. Não vai dar confusão, não? Não, ele pode adesivar da forma que ele quiser, mas ele tem que ter, esse é o adesivo oficial de todos os motoristas. E Sim, qualquer uma lei foi feita para isso, é a lei da liberdade de trabalho, até Então- porque, para que não há vínculo empregatício para nenhum dos motoristas, Então- como alguns proprietários estão exigindo dos motoristas a tal da exclusividade. Então, com um simples projeto, creio eu, que vem acabar com essa, entre aspas, exclusividade. Sim, então, na verdade, se ele não quiser colocar o adesivo do aplicativo, ele não tem necessidade. Não, só esse aqui basta. Beleza. Fala uma parte, Pedro. Só para o vereador Francisco Carlos Franchiani. Isso aí, David, eu reparei no projeto ontem, na terça-feira, e até discuti isso com o Marcondes, isso acaba sendo uma garantia para o usuário. Porque você liga na plataforma que você é cadastrado, da do Tio Patinhas, aí chega um sujeito com o carro de outra plataforma. Você pensa, mas eu não chamei essa, por que essa veio? Não é? Então, o sujeito é transporte por aplicativo, qualquer plataforma, o vínculo entre ele e a empresa é um problema dele. Interessa para o cidadão dizer, não, quem está me buscando é alguém que transporta por aplicativo, que certamente está cadastrado. Então, parabéns pelo projeto. É isso. Iniciativa. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Projeto de Lei 5156. Autoria do Executivo Municipal, que autoriza a suplementação de crédito por remanejamento entre entidades e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Senhor Pergunta- presidente, Pois pela não, ordem. vereador. E eu gostaria que o senhor mandasse o mais rápido possível para que o prefeito pudesse sancionar esse projeto de lei, para que nós possamos, então, desafogar o mais rápido possível a fila Perfeitamente. da Secretaria de Saúde, onde nós reunimos com o pessoal da Secretaria e eles já estão com tudo pronto lá, só simplesmente aguardando a sanção da lei. Senhor presidente, deixa eu dar só... Ô, Isaías, você falou aí desse projeto, vocês veem que a importância... Silêncio, por favor. Posso falar? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não. Aí, Douglas, tá vendo aí, ó? Com a palavra, vereador Capatista. Falar nada do vice, tá vendo? Jogou lá pro cantinho. Deixa eu continuar. Não, você vê que a importância, gente, dessa devolução do dinheiro da Câmara Municipal. O Isaías ressaltou aí só o Cisalp. Não, mas você vê aqui. Com essa verba, vai adquirir aqui essa farmácia itinerante, consultório móvel, eletrocardiograma, complementação na aquisição de um gerador, lá para a clínica lá na UPA lá, uma van para o TFD,
cirurgias eletivas do CISALP, que entra aí, reforma na UPA, clínica especialidade, estrutura do centro de inspetorização e aquisição de um veículo para a defesa civil. É que o Jorginho sempre fica correndo atrás. Você vê que é a importância da devolução dessa verba da Câmara Municipal. Não só para o CISALP, mas aqui está abraçando. Justamente. Está vendo? É sobre o projeto, Bé? É. Com a palavra. Uma sugestão para o senhor ir amanhã para o rádio e explicar a devolução da Câmara, o que é que aconteceu. Olha, vou com passar tantas coisas na mão boas dele aqui, que ó. a Câmara está beneficiando a população. Ok, mas já foi amplamente divulgado nas redes sociais. Eu pergunto ao presidente da CLJR e aos vereadores se podemos votar os projetos com a mesma redação. Com a mesma redação, senhor presidente. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Discussão e votação de indicações. Em discussão, as indicações 123 a 131/2020 pautadas. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Solicito ao vereador secretário a fazer a leitura das moções de pesar. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhores vereadores, aqueles que nos acompanham, licença, eu vou pedir licença, eu vou tirar a máscara. Por favor, eu gostaria de pedir silêncio a todos Eu queria os até ter colegas falado vereadores. na hora da oração da vereadora Edmê, da professora Edmê, mas é uma causa que eu tenho acreditado há muito tempo e acho que não pode deixar passar. E nesse momento em que se fará a leitura daqueles que já partiram, eu gostaria de lembrar que hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E muitos de nós, infelizmente, já perdemos muita gente boa, pessoas fantásticas, extraordinárias, e que essa questão do suicídio é clínica, é doença, né? É alguma coisa que está faltando ali no cérebro, na mente da pessoa, e que a leva a algo tão desesperado. Então, assim, eu peço, né, juntamente da leitura das pessoas que faleceram, mas também a gente faça essa reflexão daqueles que tiraram a própria vida e em que nós podemos ajudar aquelas pessoas que estão passando por angústia, por dor, por sofrimento. Uma pessoa que chega ao limite de tirar a própria vida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Aquele sofrimento que muitas vezes é emocional, ele chega a um nível que a pessoa já não suporta mais sentir aquela dor, aquela angústia. Então, nesse dia da prevenção mundial do suicídio, Setembro Amarelo, que nós possamos, né, essa casa sempre engajada, sempre, não sei se já soltou algum material nesse sentido, nos anos anteriores sempre tivemos alguma coisa promocional, reportagem, matéria, e até peço à secretaria que, caso não tenha feito, que ainda faça, porque nós precisamos realmente nos unir aí para amenizar esse problema. Obrigado, peço desculpas, não é hora de nenhum outro pronunciamento, mas também não é uma comunicação. Obrigado, vereador David. Moções de pesar de Vanilde Amélia de Paula, Maria Geralda Vieira, Sálvio Ferreira Maciel, Francisca Nascentes Melo, Dona Chiquinha, Alexandre Batista Galego, Antônio Braga de Camargos, Eduardes Furtado de Barcelos, Vantuir Lourenço de Carvalho, Mauro Batista de Oliveira, João da Costa Magalhães, João Dias Fernandes, Gilmar Antônio de Oliveira, Arlinda Pereira Cardoso, Adelaide Delfina de Jesus, Maria Calistene Pereira, Maria Aparecida das Graças, José Soares Filho, Manuel Valadão Guimarães, Antônio Carlos dos Santos, Carlinhos, Maria Helena de Jesus,
Valdetino Marcelino Caixeta, Aparecido dos Reis Araújo, José Antônio de Araújo e Geni Pereira da Silva. Senhor presidente. Deixa eu, senhor presidente, também. Com a palavra o vereador... Não pode falar, Batista, eu quero fazer na sequência é aqui. o seguinte, eu acho que poderia, eu sei que já tem alguns colegas vereadores que colocaram aqui, mas poderia colocar em nome da Câmara. Sou José Soares Filho, sou Dozin, né, que é o pai do Zé Humberto Soares. Perfeitamente. Né, tá, eu queria... prefeito, deputado, e outro também, gente, eu não sei se o Braz vai pedir, é do professor Valadão? É do professor Valadão, Manuel Valadão Guimarães, que também fosse nome do Legislativo. O professor Manuel foi meu colega e foi uma catástrofe quando eu fiquei sabendo do falecimento dele e foi muito difícil, foi muito sofrido aquele processo todo, então se a secretaria, se os colegas aceitarem, obrigado. E eu creio que o pessoal também, esse aí, o Valdetino Marcelino Caixeta, muitos aqui lembram dele, gente, é o Cachetinho da Florestal, que lutou com câncer e o Covid acabou levando ele. É a consideração dos senhores vereadores. Fase de comunicações. Com a palavra o vereador Francisco Carlos. Eu só pedi voto só para você como meu vice-prefeito, Brás. Não. Aliás, senhor presidente, eu pedi a palavra, eu sou de poucas comunicações, mas eu pedi a palavra até porque eu fiquei aí no olho, não sei se no olho do furacão, mas como comentário, até para esquentar a eleição, né? No dia que eu sugeri aqui a cassação do seu prefeito, e ele ficou meio desesperado, já entrou na justiça para impedir a cassação, quer dizer, cassação que nem existe. E eu fiquei muito satisfeito hoje, porque com todas as pessoas que eu conversei, que eu tenho proximidade, e aqui na Câmara tem várias delas, e a própria Beia, eu sempre disse a todos que eu não seria candidato a nada no próximo pleito, né? Seguindo aqui a trilha do Bosquim. Acho que, por menor que possa ter sido, dei alguma contribuição, mas acho que agora devo dar o lugar a outras pessoas. E o tempo todo eu sempre pedi por isso. E pedi a Beia, procurei inúmeras vezes e conversamos, e eu falava, Beia, e o Paulinho, não, Chico, que seja candidato. Eu falei, não, nossa candidata é a Beia. Na terça-feira, falei que na nossa reunião, né, da comissão, então realmente não tinha nenhum interesse político, né, naquela fala. Simplesmente, se nós lermos o relatório da CPI, ele diz que determina que o prefeito faça determinadas coisas e coloca vírgula sob pena de crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é julgado por essa casa e o resultado dele é a cassação, né? Mas isso não vem ao caso agora. O fato é que hoje é um dia que eu fiquei muito feliz porque a minha amiga Beia aceitou ser pré-candidata pelo nosso partido. Era um desejo meu, era um desejo de muita gente. Eu desejo toda a sorte do mundo a ela na convenção, evidente que ela ainda não é a candidata, né? Me perguntaram algumas pessoas se eu tinha interesse em ser vice-prefeito. Não tenho interesse em ser vice-prefeito, não porque o cargo é menor ou maior, mas porque realmente acho que posso contribuir de outra forma. Inclusive, liguei cedo para o Brás Paulo e disse, olha, se tudo der certo, o meu vice-prefeito, se eu tiver alguma influência, que para a Beia seria você. Evidente que isso depende de partido e de outras articulações, né, que não vem ao caso aqui agora. Então, é só mesmo para comunicar oficialmente a todos, quer dizer, não vou disputar a convenção, não iria disputar em hipótese alguma, falei isso com a Beia inúmeras vezes, tentei sempre convencê-la. E acho que as coisas estão caminhando para aquilo que nós desejamos e que, pelo que nós temos visto, que a maioria das pessoas querem também. Um outro fato que eu quero comunicar é que eu estava viajando no final de semana e recebi no WhatsApp um cidadão, um advogado, falando e batendo na Câmara porque negou e chamando o vereador de vagabundo, enfim. As pessoas, às vezes, querem uma luz para brilhar e pede alguém para acender. Se nós acendermos, brilha, senão continua na escuridão. Eu recebi aqui agora o indeferimento do pedido liminar, né, feito por ele contra a Câmara, o que significa dizer que a ação perdeu totalmente o objeto, porque o próprio despacho do juiz, como manda a lei, dá 10 dias ao presidente para se manifestar, e daqui 10 dias não há prazo mais para a convenção. Então,
posso até entender a indignação dele, não entendo a forma de falar, acho que não tem necessidade disso, mas parabenizo o Bosquim pela resposta que deu também, pronta, né, em nome de todos os vereadores, em meu nome particular, em nome dos colegas, agradeço, né, e me solidarizo com ele também, faço minhas as palavras dele. E ontem também teve uma nota na imprensa, anteontem, que a Advocacia Geral do município propôs uma ação para impedir a cassação do prefeito. Eu achei aquilo meio patético, mas eu fui olhar, falei, até não acreditei naquilo. E, para minha surpresa, realmente o prefeito propôs uma ação. E propôs uma ação utilizando-se da Advocacia Geral do município. Quem assina a ação é o Procurador-Geral do município, com papel timbrado em nome do prefeito, pedindo para proteger o mandato dele contra a Câmara. Proteger de um ato que não existe, porque não tem pedido de cassação. E pede mais, e pede que o juiz impeça a Câmara de processar e julgar qualquer processo de cassação contra o prefeito. E o Decreto-Lei 201 diz que qualquer cidadão pode chegar aqui, protocolar o pedido, e o senhor tem que colocar em votação. Então, sinceramente, eu não sei aonde ele quer chegar com isso, né? Mas se tudo isso era preocupação de eu ser candidato ou estar esquentando a eleição, eu deixo claro a todos o seguinte, não sou candidato, apoio cegamente a Béia na convenção e, caso ela passe, se torne a candidata do Democratas, é a minha candidata, vou trabalhar firmemente para ela e todos os esforços que eu puder fazer para trazer o Brás Paulo como vice da Béia, o senhor pode saber que eu vou fazer. Muito obrigado. Presidente, o senhor podia explicar para nós aí quanto àquela ação do advogado aí, porque o que foi o... Não, é porque ele pediu o plenário emprestado e houve um despacho no sentido de que não poderia emprestar, porque está questão de pandemia e tudo, né? E entrou com um mandato. E ele se insurgiu, e é direito dele se insurgir, até não digo que não, né? Mas acho que o que a fala que ele coloca num grupo de pessoas, onde tem pessoas que estão claramente fazendo campanha, porque você vê o tempo todo ali, né? Isso acaba sendo ruim, sobretudo para aqueles colegas que serão candidatos, e muito ruim para os que estão aqui como eu, né? Porque ele diz que é vagabundo e tal. Eu não dou muito papo para isso, porque se for dar papo que eles falam na internet, você está desgraçado. Justifica que o indeferimento foi procedente. Senhor presidente. Pois não, a palavra é do Brás Paulo. Então, eu quero agora, até pegando um pouco da fala do Francisco, parabenizar a Béia por colocar o nome, e se vamos disputar ou vamos estar junto, o futuro dirá, mas é um excelente nome e é mais opções para a população patense. Mas eu quero falar aqui em nome do vereador Mauri, vereador Otaviano, vereadora Dalva, vereador David Antônio Sanches, e que conste em ata o seguinte: a CPI feita nesta casa, ela foi feita da maneira mais transparente, da maneira mais honesta e da maneira mais imparcial que foi possível. Então, quando o vereador Francisco, no total direito, proferiu palavras pesadas ao Executivo, repito, direito que o vereador tem de fala, porque daí para frente, eu não sei se ele protocolou o processo, se ele foi no fórum, no juiz, enfim, ou se chegou, se alguém protocolou alguma coisa para caçar o prefeito. Mas daí, até um processo assinado pelo procurador do município, para que ele não possa ser cassado diante de algo que sequer foi instaurado, isso é de uma ingenuidade, e a impressão que se passa é que existe algum tipo de questão por baixo dos panos para que não existe isso. Né? Pois é, Dalva, isso não vai acabar mais não? CPI já acabou, o grupo da CPI nem existe mais, acabou junto com a CPI, e o pessoal ainda fica, a CPI orientou. Agora, tem valor ou não tem valor? Bom, o juiz entende que tem valor e o Ministério Público também entende que tem valor, porque o Ministério Público acolheu, e o juiz mandou dar o alvará para o rapaz que entrou aqui com o negócio, mediante aquilo que essa casa produziu. E quero deixar claro, e aí o doutor Marcondes foi muito específico, porque foi o nosso advogado, que CPI, ele é votado pela minoria, porque houve um questionamento de que o plenário da casa não aprovou o relatório. O plenário da casa não precisa e nem deveria aprovar o relatório. O relatório tem que ser aprovado pelos membros da CPI. Uma vez aprovado, está em vigor.
Ele já está valendo. Agora, se o prefeito não vai tomar nenhuma providência, bom, aí é uma questão posterior. Mas eu não admito que o relatório seja questionado, não tanto no mérito, mas na questão da qualidade da sua produção. É inadmissível, Bosquim. Inadmissível. E que esse negócio ainda esteja rendendo para além daquilo que era o necessário. Concordo com a Dalva. Até quando isso? Obrigado, devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Valtim. Senhor presidente, vou tirar a máscara porque não me faz bem, não. Me sinto mal. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste de casa. Senhor presidente, na verdade eu queria comunicar é o seguinte, que há mais ou menos 2 anos, né, no ano de 2018, nós fizemos dois requerimentos, né, que foi passado aqui por essa casa, pedindo ao nosso prefeito que construísse no bairro Laranjeiras, lá na quadra, um parquinho infantil, né, e uma academia ao ar livre. E tem mais ou menos uns 20, 30 dias, deram início à construção do tão sonhado parquinho, né, no bairro Laranjeiras. Construção essa que vai trazer, né, uma situação de alegria, né, não é mesmo? Porque aqueles moradores lá do bairro, uma vez que o bairro é quase que todo verticalizado, não é mesmo? E essa praça vai trazer uma alegria muito bacana com o pessoal lá. Passamos por essa casa hoje aqui também, senhor presidente, o pedido de iluminação, né, dessa mesma quadra, porque essa praça é uma praça muito grande, sem iluminação, não justificaria fazer o parquinho lá para os meninos. Era só isso hoje, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cabo Batista. Senhor presidente, não, eu só quero fazer um comunicado aqui, porque nós estamos chegando agora aí às convenções, né? Eu creio que quarta-feira é a última, e para nós, os 17 vereadores, eu acho que é muito gratificante a gente ter aqui, entre nós, né, o Bosquim, o senhor que já é um veterano aí, um candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito e um pré-candidato a vice, e também pré-candidato a prefeito, que é o Braz Paulo até então. Então, para nós, que somos aí vereadores, e que às vezes muito questionado na mídia aí, né? Então é muito gratificante a gente ter 2 colegas nossos aqui, pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito. Então, que Deus, né, possa abençoar não só os que passaram a convenção, mas todos nós, né? Com a palavra, a vereadora Benha Savassi. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de agradecer as manifestações aqui, as palavras de carinho de todos vocês. Realmente, hoje teve a reunião do Democratas e me colocaram como pré-candidata, porque já tem outro pré-candidato, então, domingo nós vamos ver quem que é que vai sair mesmo, mas eu fico muito feliz. Se for o Braz, eu tenho orgulho de estar do seu lado, viu, Braz? E eu espero que Deus ilumine o caminho dessa política toda, para que não tenha tantas desavenças, tantas guerras políticas, e que vença o que for melhor para a população de Patos. Obrigada a todo mundo. Com a palavra, o vereador Mauri. Senhor presidente, eu gostaria de passar a mensagem que o doutor Douglas, sobre a tribuna de hoje aqui, que ele levasse ao senhor prefeito o caso da senhora, Dona Maria de Fátima, né, para que se possa tomar uma providência, porque eu acredito que ele não está a par dessa situação, porque senão, assim, pelo que eu conheço o seu prefeito, ele deveria, com certeza, ter tomado uma atitude sobre esse caso. Então, que levasse a isso, doutor Douglas, ao senhor prefeito, para cuidasse com carinho. E se eu puder já incluir também, pedisse ele aí para olhar com carinho lá um pedido nosso lá em frente à praça da Igreja das Alagoas lá, que providenciasse um poste para lá, porque está muito assim escura a praça. A cidade é a pracinha muito movimentada do distrito, né? Então está favorecendo os meliantes lá pela escuridão. E
Gostaria também, senhor presidente, de... Vai? Então está ok. Estou falando que vai ser arrumado, então está ok. Senhor presidente, gostaria também de levar aí os votos de melhoras e boa sorte para o nosso vereador aqui, o querido Tião Mariano, que é um vereador atuante aí, o qual compactua assim, agradeço muito pela parceria, desejar boa sorte aí. Força, Tião Mariano. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Com a palavra, vereador David Bala. Senhor presidente, não é rapidinho aqui, só para pegar um gancho na fala do Chico e também do Brás, até porque eu fui o relator da CPI. Não gostaria de falar novamente sobre o trabalho que nós tivemos, o trabalho sério, competente, transparente, que nós tivemos da CPI. Isso aí já foi, né, explícito a todos. Eu só gostaria de registrar que até hoje o senhor prefeito não mandou, continua, de uma certa forma, não vou falar desrespeitando, mas isolando o nosso relatório final, né, presidente? O Brás, eu não obtive nenhuma resposta, não vi nenhuma manifestação do prefeito, a não ser ele se defender antes de criar uma cassação. Então nós temos, acho que até o dia 22, é isso, Marcondes? Foi protocolado quando ele recebeu, né, o resultado final, a relatoria, dia 22, é isso? Então ele tem um... Hã? Que ele recebeu 18? Acho que é 18. Então ele tem o prazo de 30 dias para se manifestar ou para fazer acatar algo, é isso, né? É isso, 30 dias? Então talvez a fala do Chico ainda, ele tenha retirado a fala, mas talvez a proposta continue de pé ainda, viu? Que se a gente não receber, Mauri, se a gente não receber nenhuma manifestação do prefeito, nenhuma atitude que compete a ele, vai estar comprovando de que ele faz jus com o que o secretário, que foi escolhido por ele e protegido por ele, de que ele faz jus e compartilha da mesma má-fé. Então até o dia 22, acho que é na segunda, 18 é na sexta, eu procurei saber direitinho. Então talvez o Chico tenha retirado a fala dele, mas eu mantenho a fala da cassação. Com a palavra, vereadora Edmê. Senhor presidente, amigos vereadores, pessoas que nos dão a honra das suas presenças na tarde de hoje. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar aqui a minha amiga, né, a Beia, pela coragem, né, uma menina determinada, e uma menina que tem berço político, tem tradição, um nome bom, como diz, degustável, todos querem a Beia, né? Incrível. E cumprimentar também o meu ex-aluno, o nosso grande Brás Paulo, que também admiro muito, um menino religioso, um menino do bem, que tem bons costumes. E eu acho assim, essa dupla ficará imbatível se ocorrer, né? Mas eu peguei a palavra para cumprimentá-los, para desejar boa sorte, dizer que nós estaremos lutando bastante, se Deus quiser, juntos. E cumprimentar aqui o meu amigo e grande companheiro, o vereador Bosquinho. Porque eu fiquei, gente, estarrecida quando eu ouvi nas redes sociais a conversa daquele senhor, Paulo Babilônia. Eu talvez tenha sido a primeira que passei a informação para o presidente, liguei para o presidente, porque, gente, eu não concebo, eu não aceito ser chamada de picareta, não. Ele colocou todos nós aqui no antro da perdição. Gente, essa Câmara de Patos é uma Câmara enxuta. Eu estou aqui, vereador Mauri, há 28 anos. Esses vereadores aqui são dignos de respeito. São pais de família, são trabalhadores, são pessoas honestas. O dinheiro que nós recebemos é o nosso salário. A honestidade está acima de tudo. Essa casa preza por isso. Eu fiquei assim estarrecida de ver como ele nos colocou debaixo da sola do sapato dele. Espera aí. E a nossa dignidade? Essa Câmara, nós não temos
É uma cama enxuta. Nós não temos nada de mordomia aqui, temos o que é preciso, trivial para o nosso trabalho. Agora, o vereador Bosquinho, Bosquinho, eu esperava sempre de você todas as atitudes belas, bonitas, porque você sempre foi uma criatura leal, uma criatura que sabe expressar. E você foi elogiado, o único que foi poupado por aquele senhor, e você teve a coragem de retrucá-lo nas redes sociais, enaltecendo seus colegas, mostrando os nossos valores. Por isso, Bosquinho, essa Câmara vai perder horrivelmente, vai ficar órfã dos seus ensinamentos aqui, do seu companheirismo, porque você é um rapaz que faz falta, muita falta aqui no Legislativo Patense. Eu agradeço, gente, e digo para vocês, fiquei estarrecida mesmo, porque nós não merecemos isso aqui, não. Os vereadores de Patos, não. Pode mandar para outro lugar, aqui não. Obrigado. Vereadora Edmê, lembrando que todas as minhas decisões, seja ela pelo indeferimento, seja pelo deferimento, são embasadas com o nosso jurídico. Eu sempre ouço o nosso jurídico, eu sempre pego informações. Quando eu chego a deferir ou indeferir, eu tenho um embasamento legal para aquilo. Com a palavra, vereador vereador Bosquinho. Desculpa, vereador. Cumprimentar a Vossa Excelência, senhor presidente, a Maria Beatriz, professora Dalva Mota, e de uma forma muito especial até cumprimentar a professora e agradecer pelas palavras e cumprimentar a todos. Na verdade, eu até não iria falar não, mas toda pessoa que entra na política e queira criminalizar a política já está no caminho errado. A política, você tem que enaltecer a política, a participação, porque não tem outra lógica, né? Então, na verdade, eu tenho certeza absoluta que se fosse citando um de vocês e jogando a Câmara também, todo o conjunto da Câmara contra a própria instituição, qualquer um de vocês faria o mesmo papel que eu fiz. Eu não fiz nada demais, eu fiz apenas defender a participação na política. Você não pode criminalizar, não pode cair nesses termos de criminalizar a política. Essa não é a saída para fortalecer a democracia, não é a saída para fortalecer nada. O Estado Democrático de Direito ele fica fragilizado se todo mundo começar a falar mal de política e falar mal da política de uma forma muito genérica, né? Então, eu tenho certeza absoluta que eu não fiz nada, a não ser o meu dever de fazer, defender a instituição, Câmara Municipal, defender o Parlamento, defender a democracia, defender vocês, que nem defender vocês não precisa, porque vocês, a história de vocês defende vocês. A própria história de vocês, a trajetória de vocês, que é o diploma da passagem, que é o caminho que vocês seguem. Eu tenho certeza absoluta que cada um que estivesse no meu lugar faria a mesma coisa. Muito obrigado. Declaração da ordem do dia da reunião seguinte. Projetos de leis aprovados, a sanção, indicações e moções de pesar, encaminhe-se. Informa aos senhores vereadores que a cópia da ata da reunião do dia 27 de agosto de 2020 foi disponibilizada aos vereadores pela Diretoria Adjunta Legislativa, atendendo ao que dispõe o artigo 75, parágrafo 4º do Regimento Interno. Não havendo manifestação, eu a declaro aprovada. Agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião ordinária no dia 24 de setembro, no horário regimental. Solicito ao vereador secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, com a falta justificada do Tião Mariano, os demais vereadores estão todos presentes. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Uma boa tarde a todos.